Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar sobre o caso do BTK, é um dos casos de serial killer mais famosos dos Estados Unidos. Eu acredito que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu espero que vocês gostem. Eu vou pedir desculpas se vocês ouvirem algum barulho. Eu tô gravando de dia e eu moro do lado de uma avenida, então tem bastante barulho, bastante carro passando. E desde já eu peço que vocês deem uma olhada nos outros vídeos do canal, se vocês curtirem, eu peço que se inscrevam, que me ajuda bastante. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Então vamos pro caso. O Dennis Lynn Rader, o BTK, ele nasceu no dia 9 de março de 1945. Ele tem mais 3 irmãos, todos homens, e ele é filho de William e Dorothea Rader. Os irmãos dele falaram que a infância dele foi normal, nunca teve nenhum histórico de violência, nada do tipo, era uma família normal, família frequentava a igreja também. A mãe dele trabalhava muito, então ela passava muito tempo fora, e isso acabou gerando no Dennis uma raiva contida pela mãe dele por ela não ter tempo para dar atenção para ele. Então talvez aí tenha surgido um pouco do ódio dele por mulheres. Apesar da infância normal que ele teve, o Dennis ele maltratava animais na infância e ele tinha a mania de espiar as vizinhas dele pela janela, e ele também roubava as roupas íntimas das vizinhas. O Dennis, assim que ele terminou o colegial, o ensino médio, ele ingressou numa faculdade, mas ele não tirava notas boas, então ele acabou saindo e ingressou na Força Aérea Americana de 1966 a 1970. Durante esse tempo que ele serviu a Força Aérea, ele morou em outros países, mas em 1970 ele foi dispensado e foi quando ele se mudou para Park City, onde ele casou com a Paula Dietz, e foi com ela que ele teve seus 2 filhos. Em 1973 ele se graduou em eletrônica e ele ingressou na faculdade de Wichita, onde ele começou a estudar administração judicial, o que dava a ele a oportunidade de estar próximo de policiais, detetives, então ele tinha esse contato direto e ele acabava aprendendo algumas coisas também. Ele também gostava de ler romance policial e revistas de investigação. O primeiro crime dele ocorreu no dia 15 de janeiro de 1974. A vítima foi a família Otero. Um pouco antes disso, ele estava levando a sua esposa Paula para o trabalho e foi quando ele avistou a mãe e a filha da família Otero, que era a Josie e a Julie. O que chamou a atenção do Dennis foi a cor da pele das mulheres, era uma pele morena, e ele acabou se encantando por isso e passou a observar o movimento da casa. No dia 15 de janeiro, então, ele resolveu invadir a casa. Ele sabia que o Joey, o pai, saía por volta das 8 da manhã para ir trabalhar, então ele planejou em entrar às 8h20. Só que quando ele chegou lá, ele não tinha percebido, mas o Joey estava de licença do trabalho. Então, quando ele chegou no quintal da família, ele estacionou a perua dele algumas quadras para trás e foi andando. Quando ele chegou no quintal da família, ele deu de cara com o filho mais novo, abrindo a porta do quintal para o cachorro sair. Então ele se assustou, mas ele pensou rápido, então ele entrou empurrando o menino e deu de cara com o Joey, a Julie e a Josie. Então ele rendeu o pai, mandou todo mundo ficar quieto. Ele acabou matando o pai e o filho. O pai foi encontrado com as mãos amarradas. A Josie e a Julie ele amarrou também. A Josie foi encontrada no quarto e a Julie foi encontrada no porão de casa com os punhos amarrados para trás, junto com os pés, com a calcinha abaixada, e tinha sêmen dele nas pernas dela. Um pouco mais tarde, por volta das 3h40, os outros filhos chegaram da escola, o Danny e a Carmen. Eles viram que algumas coisas estavam diferentes na casa. A bolsa da mãe estava em cima
da mesa da cozinha, tinha cartão espalhado, documentos. Então eles, já preocupados, correram pro quarto dos pais, onde eles encontraram a mãe morta na cama e o pai no chão. E um pouquinho depois chegou o Charlie. O Charlie viu o cachorro do lado de fora e ele pensou em pregar uma pegadinha na mãe dele. Foi quando ele ouviu os gritos dos irmãos, então ele já entrou com medo, desesperado, né, preocupado. E foi quando ele viu todo aquele cenário. Desculpa, eu falei 3h40, mas foi por volta das 3h30. Por volta das 3h40, o Charlie saiu correndo, foi para casa de um vizinho pedir ajuda. Então a polícia chegou e, conforme foi passando o tempo, outras viaturas foram chegando. E foi quando eles viram todo aquele cenário grotesco que estava na casa do Zotero. O corpo do Joey estava com uma sacola na cabeça e um fio amarrado no pescoço. O major que analisou a cena do crime percebeu que no carpete tinha marca de cadeira, então ele entendeu que o assassino ficou sentado ali assistindo o menino sufocar. O Joey era o menininho de 9 anos. Eles também viram na autópsia que a Julie, a mãe, eu acho que eu confundi os nomes no começo, a Julie foi espancada e o pai tentou se soltar, mas sem sucesso. E a Josie, a filha de 14 anos, como eu falei, foi encontrada no porão, amarrado num cano, naquele estado triste, né, que ela foi encontrada. O Joey, o pai da família, ele media 1,60, enquanto que o Dennis era um homem alto. O Dennis, quando ele saiu da casa, ele pôs um capuz para cobrir o rosto, entrou na perua da família, dirigiu um pouco, deixou a perua em frente ao mercado. Ele teve o cuidado de puxar o banco para frente para parecer que uma pessoa menor tinha dirigido o carro. Dali ele caminhou até o carro dele e, quando ele foi dar uma olhada nos objetos, ele viu que tinha uma faca faltando. Então ele voltou com o carro dele mesmo até a casa do Zotero, parou na garagem, entrou, pegou a faca e saiu. Depois disso, ele foi até uma floresta, um lugar ali onde ele queimou todos os objetos como prevenção e voltou para casa porque ele queria estar em casa quando a esposa dele chegasse. Na época, as testemunhas cada um acabou falando uma coisa. Tinha gente que falava que tinha visto o homem alto, branco, de bigode. Tinha gente que falava que tinha visto um homem mais com as características do Joey. E a polícia chegou até, por muito tempo, a acreditar que o Joey estava envolvido com o tráfico de armas e que tinha sido uma retaliação. No dia 4 de março, o Dennis fez mais uma vítima. A moça se chamava Caitlin Bright. Ele costumava almoçar com a esposa dele e nesses almoços ele acabou vendo a Caitlin, se interessando por ela e começou a fantasiar tudo que ele faria com ela. Então, um dia, nesse dia 4, ele se preparou, colocou as luvas de borracha, bateu na porta, esperando que ela atendesse, mas ela não atendeu. Então ele resolveu quebrar a janela e entrar por lá e ficou escondido por um tempo. Nesse tempo que ele ficou escondido, ele acabou disparando a arma sem querer, o que deixou ele em pânico. Ele achou que a Caitlin poderia estar chegando e ouvir ou sentir o cheiro da pólvora, mas nada aconteceu. Então a Caitlin finalmente chegou, só que ela chegou com o irmão dela, Kevin. E isso também acabou assustando o Dennis um pouco, mas ele já estava ali e ele também ficou preocupado deles verem os cacos de vidro no chão da sala. Mas ele acabou saindo e falando que ele estava fugindo da polícia, que ele precisava de dinheiro, tentou enrolar os dois, até que ele rendeu os dois e decidiu separá-los em 2 quartos e ligou o som alto para disfarçar os barulhos e para os irmãos não se ouvirem, né, também não se comunicarem. O Kevin chegou a se soltar e a partir para cima do Dennis. Apesar dele ser menor e ser leve, ele conseguiu partir para cima do Dennis, mas o Dennis deu um tiro na cabeça dele e deixou ele ali no quarto, acreditando que ele estava morto. O Kevin então se levantou e o tiro tinha pegado somente de raspão na testa dele. Ele se levantou, partiu para cima do Dennis de novo e o Dennis deu mais um tiro nele e aí ele caiu. O Dennis correu para o quarto da Caitlin, enforcou ela com um pano. Ele tinha esquecido de levar uma corda
Ele falou que ela lutava como um animal por sobrevivência e ele ficou apavorado, mas ele conseguiu tirar a vida dela. Então ele voltou pro quarto para dar uma olhada no Kevin. Foi quando ele percebeu que o Kevin não estava lá. Ele foi para a sala e viu que a porta estava aberta. O Kevin não tinha morrido. Ele conseguiu fugir, correu pro vizinho para pedir ajuda, para pedir a polícia. O Dennis não tinha mais nada para fazer a não ser fugir. O Dennis fugiu, o Kevin foi pro hospital. Logo depois a Caitlyn também foi. A Caitlyn ainda estava viva. Ela falou pro policial, pediu ajuda e falou que o homem que a atacou tinha mais ou menos 1,80 m, era branco e tinha bigode. Só que ao chegar no hospital ela faleceu. O Kevin também deu as características do homem, só que ele estava muito atordoado, então às vezes o depoimento dele se confundia. No dia 7 de julho, teve um assassinato, foram 3 vítimas e 3 suspeitos. Eles foram presos. Eles ficavam falando que eles eram os responsáveis pelo assassinato da família Otero, mas a polícia logo percebeu que eles estavam só querendo atenção. Mas o jornal Wichita Eagle acabou fazendo uma matéria sobre isso. E quando o Dennis leu, ele ficou furioso por não receber os créditos do crime que ele cometeu. E alguns dias depois, ele ligou para o colunista dessa matéria e falou em tom firme que o colunista procurasse por uma carta em uma biblioteca que ele saberia mais sobre o caso dos Otero. O colunista, Don Granger, ele achou melhor falar com a polícia, ao invés de fazer alguma matéria ou ir atrás da carta mesmo. Então a polícia encontrou a carta e na carta o Dennis dava detalhes sobre o assassinato da família Otero e falava que ele tinha um monstro dentro dele que ele não conseguia controlar e que ele faria mais vítimas. Nessa primeira carta enviada, o Dennis se intitulou BTK, que significa Bind, Torture, Kill, que significa amarrar, torturar e matar. E foi assim que ele ficou conhecido por esse nome. A polícia, para não deixar a população muito desesperada, eles acharam melhor não fazer nenhuma matéria, pediram que não fosse feita nenhuma matéria, nenhuma capa, e ficou apenas uma notinha assim escondida no jornal, pedindo para que o assassino entrasse em contato com a polícia. Apesar disso, o Dennis nunca ligou. A polícia falou que poderia ajudá-lo, mas ele nunca ligou. Então, pelos próximos 3 anos, o Dennis ficou sossegado, ele não cometeu nenhum crime, ele estava muito ocupado com a família dele e devido ao caso dos Otero, muitas famílias estavam instalando alarmes de segurança, câmeras, e ele trabalhava com isso. Ele estava com muita demanda e, além disso, o primeiro filho dele nasceu nesse meio tempo. O próximo crime que ele cometeu foi somente em 1977. No dia 17 de março de 77, ele tinha observado já uma família, ele bateu em 2 portas, não teve resposta, então ele acabou indo até uma 3ª casa. Foi quando o filho da vítima estava chegando do mercado, ele tirou uma foto do bolso, mostrou para o menino, falou que estava procurando a esposa e o filho dele. O menino falou que não tinha visto ninguém por ali e entrou em casa. O Dennis bateu na outra porta de novo, não teve retorno, então ele voltou para a casa da vítima, que se chamava Shirley. Ele bateu na porta, o outro filho da Shirley abriu, ele abriu só uma frestinha. O outro menino, o Bud, que tinha falado com o Dennis, reconheceu ele. Então o Dennis já forçou a entrada, falou para todo mundo ficar quieto. A Shirley já tinha chegado ali na sala. Ele tentou tranquilizar. A Shirley falou que ele tinha fantasias sexuais e queria satisfazê-las com ela, e falou que se ela ficasse quieta, tudo ia ficar bem. O telefone tocou, ele ficou preocupado de que a pessoa que ligou poderia ligar de novo ou até mesmo ir até a casa dela, mas mesmo assim ele continuou com o plano dele. Então ele pediu para Shirley para que ela o ajudasse a trancar os filhos no banheiro, e o banheiro ele tinha 2 entradas.
acredito eu que tinha uma entrada para o quarto dela e uma entrada para o quarto das crianças. Então ele fechou as duas portas, amarrou a maçaneta para que os meninos não saíssem. No quarto da Shirley, ele empurrou a cama até a outra porta do banheiro para bloquear. Ele colocou a Shirley, deitou a Shirley na cama e ela estava doente naquele dia, por isso que ela estava em casa. Ela acabou vomitando. O Dennis foi até a cozinha, pegou um copo de água para ela, deu um copo de água para ela. Depois ele amarrou a sacola na cabeça dela, passou o fio, deu umas 5 voltas no pescoço dela até sufocá-la. Ele queria sufocar as crianças também, mas como ele estava preocupado com aquele telefonema, ele acabou indo embora. Então, um dos filhos dela conseguiu quebrar a janela do banheiro e correr até o vizinho para pedir ajuda. Nesse caso, acabou dividindo a opinião dos investigadores. Alguns acreditavam que poderia ser o mesmo assassino do Zotero, da Caitlin, outros acreditavam que não. A próxima vítima dele foi em dezembro de 1977. Foi uma moça chamada Nancy Fox. A Nancy era uma jovem, ela era baixa, fraca e ela tinha, segundo o Dennis, ela tinha o cabelo muito cheiroso que atraiu bastante ele. E ela morava num bairro de classe baixa. Então era um bairro que atraía muitas mulheres solteiras porque elas conseguiam pagar o aluguel. Ele entrou na casa da Nancy, ela se assustou, pediu que ele fosse embora, mas ele obviamente não foi. Ele enforcou ela com um cinto de uma forma grotesca. Quando ele percebeu que ela estava ficando sem ar, ele soltou o cinto, confessou os outros crimes para ela e acabou matando-a e se matou e ejaculou na camisola dela. Mais tarde, ele falou que esse foi o crime perfeito, porque a Nancy era sozinha, não teve nenhum homem, ela não tinha nenhum cachorro, não tinha filho, então foi o crime perfeito para ele, o que ele conseguiu fazer exatamente como ele queria. No dia seguinte, o Dennis estava muito radiante com o crime que ele tinha cometido. Ele foi até um telefone público, ligou para a polícia e passou o endereço da Nancy, o nome dela, e falou que a polícia ia encontrar uma cena de crime ali. E ele largou o telefone e foi embora. Logo em seguida chegou um rapaz, um bombeiro, pegou o telefone e a telefonista ainda estava na linha e perguntou para ele quem ele era. Ele falou que ele tinha acabado de chegar, que um homem alto, branco, tinha deixado o telefone ali e saiu da cabine, e ele só pegou o telefone, e que o homem entrou numa perua branca. Ainda em dezembro, o Dennis escreveu um poema para Shirley e enviou para o Wichita Eagle, só que mesmo tendo a assinatura dele, por algum motivo, esse poema foi confundido com uma carta de Dia dos Namorados e foi arquivada. E em fevereiro do ano seguinte, ele ficou furioso porque o poema dele não tinha sido divulgado ainda. Então ele escreveu uma carta ao KQTV falando sobre o poema. E essa carta chegou até as mãos do diretor. O diretor leu, ficou preocupado e falou com o chefe de polícia, certo de que o chefe de polícia não ia aceitar nenhuma divulgação, mas ao contrário disso, o chefe da polícia pediu que fosse feita uma matéria ali, né, uma imprensa sobre o BTK para alertar a população. A âncora do jornal na época ficou muito brava por não ter sido ela, porque quem acabou apresentando o jornal aquele dia foi o próprio diretor. Ela ficou furiosa, mas a polícia pediu que não fosse ela porque ela era uma mulher e sabia-se muito bem que as mulheres eram as vítimas do BTK. Eles preferiram preservar a imagem dela. Em 1984, após 10 anos, o assassinato da família Otero, os administradores da cidade abordaram o chefe de polícia e perguntaram para ele o que seria preciso para ele localizar o assassino. E ele falou que ele não tinha verba, eles não tinham verba. Então, os administradores falaram que poderiam auxiliar com isso. Nessa época, eles estavam começando a usar computador para uso pessoal e um alto funcionário da prefeitura acabou cedendo o próprio computador dele para que o chefe de polícia
trabalhasse. Então eles acabaram formando uma força-tarefa com 8 investigadores. Eles trabalhavam mais ou menos 14 horas por dia, começaram a catalogar tudo que eles tinham sobre o caso. A partir daí eles começaram a realizar vários testes, exames de sangue, exames de saliva. Foram muitas pessoas que foram testadas, até mesmo pessoas de dentro da polícia, mas nada foi encontrado. E o Dennis só voltou a atacar em 1985. A próxima vítima dele era uma mulher de 53 anos chamada Maureen Hedge. Ela era vizinha dele, morava na rua dele e ele passava em frente à casa dela com a esposa dele todos os dias, cumprimentava ela. Ela já era avó e ela era pequena, pesava só 45 quilos. Dessa vez ele fez um pouco diferente. Ele ia acampar com o filho dele e algumas outras pessoas, um grupo de escoteiros. Então ele falou que ele ia deitar mais cedo e deixou o filho dele com o pessoal ali fora, pegou o carro dele, saiu, foi até um boliche, bebeu um pouco, depois ele pegou um táxi, parou um pouco próximo da casa da Maureen e foi andando até lá. Quando ele chegou lá, ela não estava, mas ele esperou. Ela chegou com o namorado dela, mas o namorado dela foi embora logo, né? Ele só deixou ela em casa. E foi quando o Dennis atacou ela. Ele assassinou a Maureen, embalou o corpo dela numa coberta, colocou no porta-malas do carro dela, levou ela até a igreja dele, onde ele tirou várias fotos do corpo dela, em posições obscenas. Depois ele pegou o corpo, levou ela até um lugar isolado e desovou o corpo dela lá, sumiu com o carro dela. Como tinha um modus operandi muito diferente do que ele estava acostumado, a polícia nem cogitou que pudesse ser o BTK. Em 16 de setembro de 86, ele fez mais uma vítima, a Vicky. A Vicky era casada e tinha 2 filhos, e ela morava próximo de um policial, que vai ser mais importante mais pra frente. O Dennis se disfarçou de operário de telefônica, e ele chegou até a passar em algumas casas antes, fingindo que estava fazendo uma manutenção, até que ele bateu na casa da Vicky e ela desconfiou um pouco, mas acabou deixando ele entrar. Ele acabou rendendo ela com uma arma, levou ela até o quarto, assassinou a Vicky. Só que como ela fez muito barulho, ele ficou preocupado, tirou algumas fotos e saiu correndo dali antes de fazer qualquer outra coisa. A outra vítima dele foi uma mulher chamada Dolores. Ela era chamada de Di pelas pessoas próximas, e foi mais ou menos do jeito que aconteceu com a Maureen. Ele aproveitou o encontro de escoteiros para ir até a casa dela. Ele quebrou a janela da sala dela com um bloco de concreto, invadiu a casa dela, inventou aquela mesma história de fugitivo, que precisava do carro, precisava de dinheiro, mas acabou rendendo a mulher também, assassinou ela, levou o corpo dela para longe e sumiu com o carro dela também. E ele descartou o corpo dela junto com a máscara dele, a máscara que ficou famosa. No dia seguinte, ela tinha combinado com um amigo que ele passaria lá para dar uma olhada no carro dela, que estava precisando de alguns reparos. Quando ele chegou lá, não viu o carro na garagem, bateu na porta, tocou a campainha, ela não atendeu, e aí ele viu a janela quebrada, conseguiu entrar pela garagem, viu que o fio do telefone estava cortado. Essa era uma característica de todos os casos do BTK. E então ele chamou a polícia, né? Ficou preocupado, chamou a polícia. A roupa de cama dela foi encontrada a quilômetros de casa, e o corpo dela foi encontrado a 13 quilômetros da casa dela, nesse esgoto. Um menino estava passeando com o cachorro dele. O cachorro dele sentiu o cheiro e se enfiou lá no esgoto. O menino chamou, mas o cachorro não saía, então ele desceu, e foi quando ele viu o corpo da Di lá amarrado e a máscara junto, e chamou a polícia. Apesar de ter essa característica do fio do telefone cortado e dela estar amarrada, a polícia não fez a ligação com os demais casos. Em fevereiro de 2000, esse policial que eu falei que seria importante, que era vizinho da Vicky,
Ele já tinha subido de patente e os casos em Wichita estavam um pouco parados, não estava tendo tanto homicídio. Então ele pediu para 2 detetives dele começarem a estudar o caso da Vicky. O marido dela tinha sido muito maltratado pela polícia, porque a gente sabe que o marido sempre é o primeiro suspeito. Eles começaram a estudar no caso dela, descobriram que tinha amostras de DNA debaixo das unhas dela, porque ela tinha lutado muito, então ela tinha arranhado o Dennis e tinha essas amostras. Eles enviaram para análise no laboratório e descobriram que tinha um perfil masculino. Sabendo que o Bill, o marido da Vicky, não iria cooperar com a polícia pelo trauma que ele tinha passado, né? Ele perdeu a esposa de uma forma bem bruta e foi maltratado pela polícia. Eles abordaram um parente do Bill e esse parente tentou conversar com o Bill, falou que a polícia estava trabalhando no caso dela e que a polícia estava pedindo que ele cooperasse, que eles não acreditavam que ele era assassino, mas de qualquer forma ele não aceitou. Em dezembro de 2000, voltaram a ter alguns homicídios que deixou os detetives ocupados e somente em 2003 eles voltaram a trabalhar no caso da Vicky. Eles receberam o retorno da amostra que eles haviam enviado. O Bill, ele tinha feito vasectomia. No depoimento dele, ele falou que ele tinha feito amor com a Vicky uma noite antes. Então, tinha amostra no corpo dela. E eles pediram essa análise. E o sêmen que foi encontrado na Vicky, no corpo dela, não batia com o sêmen que foi encontrado dentro dela. Porque como o Bill tinha feito vasectomia, o sêmen dele não possuía espermatozoides. E o sêmen que foi encontrado no corpo dela possuía. E com isso, eles entenderam que o Bill que não poderia ser a mesma pessoa, que o Bill não tinha feito aquilo com a esposa dele. De qualquer forma, como o Bill tinha se recusado a cooperar com a polícia, eles não podiam descartá-lo ainda. Também não tinham como eles comprovarem que o sêmen que foi encontrado dentro dela era do marido dela, mas eles guardaram essa carta na manga. Nesse meio tempo, um advogado chamado Robert, ele estava trabalhando no caso do Zotero, estava escrevendo um livro, e ele entrou em contato com o Eagle para questionar se eles fariam alguma matéria sobre os 30 anos do caso. O colunista falou que não tinha interesse, que isso já era passado, mas ele perguntou para esse colunista que dia é quinta-feira, que seria 15 de janeiro. E aí esse colunista percebeu que faria 30 anos do caso do Zotero, então ele acabou concordando em fazer a matéria. A matéria foi publicada no dia 17 de janeiro. O Robert, ele estava lecionando na faculdade. Ao comentar sobre o caso do BTK, ninguém conhecia, ninguém sabia quem ele era. Então ele contou a história e falou que se alguém tivesse alguma coisa, alguma pista, alguma foto, alguma carteira, qualquer coisa que pudesse auxiliar, que mandasse para ele. O Raider, quando ele viu essa matéria, ficou sabendo disso, ele ficou furioso porque já tinha se passado 30 anos e ninguém nunca tinha descoberto que era ele. Então ele pegou 3 fotos Polaroid que ele tinha tirado da Vicky, junto com a sua carteira de motorista e uma assinatura, a assinatura dele de BTK, e enviou para o Eagle. Essa carta chegou numa sexta-feira, 19 de março. Quem recebeu foi uma mulher chamada Glenda. Ela era antiga, então ela conhecia o caso. A carta acabou rodando um pouco em algumas mãos, mas ela finalmente chegou aos 2 detetives, o Otis e o Gold, que eram os detetives que estavam trabalhando no caso da Vicky. Os detetives, então, mostraram essa carta para o chefe de polícia, o Landwehr, que era quem tinha designado eles a cuidarem do caso. E ele ficou assustado quando ele viu. E ele tinha pedido para bater as amostras do Zotero com a Vicky e com a Nancy. Então, ele pediu a ajuda de 2 antigos detetives que tinham trabalhado naquela força-tarefa que eu comentei, que foi feita pela prefeitura, foi patrocinada pela prefeitura. Chamaram essa força-tarefa de caça-fantasmas. Então ele pediu ajuda de 2 detetives dessa força-tarefa. Além disso, ele ligou para a unidade de ciência
de comportamento do FBI, onde ele foi designado a falar com um rapaz chamado Bob Morton, e o Bob, ele era especialista em perfis. Então o Landwehr explicou para ele, falou como que era a tática dos caça-fantasmas, que eles usavam a mídia para se comunicar com o BTK, e o Bob falou que era uma boa tática, mas acabou dando algumas dicas para ele também. A pessoa que seria porta-voz da polícia era uma mulher chamada Janet. Eles montaram essa força-tarefa. Um dos caça-fantasmas cedeu 2 detetives pro Landwehr. Só que, como a Janet era uma mulher, eles preferiram que o Landwehr fosse o único a se comunicar com o BTK. Então, eles sempre realizavam coletivas de imprensa onde o Landwehr falava diretamente com ele. Então, durante essa força-tarefa, o Bob sempre dava dicas para eles de como se comunicar com o BTK, e a Janet Johnson era quem escrevia os comunicados para o Landwehr falar nas coletivas de imprensa. O colunista do Eagle esperou por 2 dias, ele não estava conseguindo falar com o Landwehr, ele estava um pouco impaciente porque ele queria postar que o BTK tinha retornado, ele queria falar que o BTK tinha assumido a culpa pelo crime da Vicky, e ele acabou entrando num acordo com o Landwehr, onde ele fez a publicação, mas ele só falou que o BTK assumiu a culpa pelo caso da Vicky, e as outras informações ficaram em off. Eles montaram então um disque denúncia, e o Landwehr designou que eles apenas coletassem a denúncia, fizessem o teste de DNA e, se não fosse, descartasse. E era apenas isso. Ele acabou cedendo uma entrevista com o colunista do Eagle. Essa matéria saiu no dia 24 de março e foi feita a primeira coletiva de imprensa, onde o Landwehr falou que o BTK havia voltado de fato. Nesse primeiro dia do Disque Denúncia, que foi o dia da coletiva de imprensa, onde eles divulgaram o Disque Denúncia, ele recebeu pelo menos 300 ligações. O Otis finalmente conseguiu conversar com o Bill, onde ele contou sobre a carta que eles receberam. Ele achou que o Bill seria rude, mas o Bill acabou sendo gentil e agradeceu por eles estarem interessados em solucionar o caso da esposa dele, e só pediu que eles não desistissem, e ele cedeu o DNA. E com toda essa movimentação, o país todo ficou de olhos em Wichita e no BTK. Alguns repórteres viajaram para Wichita para cobrir o caso. E em 4 de maio, o Cake TV recebeu uma carta, uma recepcionista abriu, ao ver o conteúdo, ela levou para o diretor da emissora. O diretor, preocupado, obviamente, ligou direto para a polícia e eles foram buscar o conteúdo. A carta estava com o remetente de Thomas B. King, e nessa carta era basicamente o Dennis explicando como ele tinha acesso às casas, falando que ele trabalhava com manutenção, que era corretor de imóveis. E um ponto importante a mencionar é que desde a primeira carta o Dennis, ele sempre escrevia tudo muito errado, como se ele não soubesse mesmo escrever, para dar a impressão que ele não era tão inteligente assim. No dia 10, eles fizeram mais uma coletiva de imprensa. O texto foi elaborado pela Janet, e o Landwehr ele instigava o BTK a se comunicar com eles. A resposta veio no dia 9 de junho, quando um rapaz encontrou uma carta próximo de uma placa numa via, chamou a polícia. Nessa carta tinha alguns detalhes sobre o assassinato da família Otero. E no dia 17 de julho, um funcionário da biblioteca do centro encontrou uma carta dentro de uma sacola plástica, também com a assinatura do BTK, e logo eles chamaram a polícia. No dia 14 de setembro, o Dennis se aproximou de uma mulher que trabalhava no Eagle, o nome dela era Bonnie, e falou para ela informar o diretor e se encontrasse com ele debaixo de uma ponte. Esse rapaz se chamava Randy, e ela informou que o Randy não trabalhava mais lá, mas ele pediu que ela informasse ele mesmo assim, e foi embora. Mas ela não fez nada com essa informação, e alguns dias depois ele ligou para ela pedindo novamente para que ela pedisse pro Randy que se encontrasse com ele. Mesmo assim, ela não ligou. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação de uma amiga dela,
que pediu para ela ir para casa dela com urgência. Chegando lá, o Landwehr estava lá com a amiga e os detetives. Ela estava com uma carta e na carta dizia: vou entrar em contato com a sociável Bonnie Bing, e também dizia: vazamentos têm consequências. E ele tinha dito essa mesma coisa para ela no telefone da segunda vez que ele entrou em contato. E ela acabou comentando isso com os detetives e eles ligaram os pontos. Então as duas passaram a ser acompanhadas 24 horas por viaturas pela segurança delas, mas graças a Deus nada aconteceu com elas. No dia 22 de dezembro, em uma via também foi encontrada uma carta. Os policiais foram chamados. Nessa carta tinha 4 páginas onde o BTK basicamente enchia a linguiça, falando um monte de baboseira sobre a infância dele e muita mentira. Ele mentiu bastante, o que acabou confundindo os policiais. 22 de outubro, desculpa. O Landwehr acabou convocando mais uma coletiva de imprensa no dia 30. No dia 8 de dezembro, o Dennis ligou pro Cake TV e falou que era o BTK, mas ninguém levou a sério, então desligaram na cara dele. Então, depois de alguns dias, ele ligou numa loja de conveniência, assim que atender o telefone. Ele falou: não desligue, tem uma bomba na sua loja, aqui é o BTK. Ele conseguiu chamar a atenção do rapaz que atendeu o telefone, que informou o gerente dele e chamou a polícia. O Dennis falou que tinha um pacote em uma estrada, mas a polícia foi lá e não encontrou. No dia 13 de dezembro, um rapaz que estava andando por ali encontrou esse pacote. O rapaz pegou esse pacote e levou para casa. Quando ele abriu, ele viu que tinha algumas coisas, tinha coisa da Nancy, tinha foto, e levou o pacote para a Cake TV, e a Cake TV chamou a polícia só entrou, pegou o pacote e foi embora. No dia 8 de janeiro, o Dennis dirigiu até uma loja de material de construção. Ele estava com o carro dele, um Jeep preto. Ele deu algumas voltas no estacionamento, até que ele parou e colocou o pacote em um carro. Era uma picape. O dono dessa picape, quando chegou no carro, viu o pacote, viu que estava escrito BTK. Ele não levou a sério, ele achou que era alguma zoeira. Então ele pegou o pacote e jogou no lixo. Depois disso, ele tirou férias e o pacote acabou ficando lá na lixeira da mesa dele. No dia 25, o Dennis, percebendo que não tinha acontecido nada, ele ligou para o Cake TV, falou sobre o pacote, falou da loja. Então o Cake TV ligou para a polícia foi na loja, mas eles não encontraram nada. E quando esse funcionário retornou de férias, ele ficou sabendo disso e ele mesmo decidiu procurar a polícia. Como o pacote tinha ficado na lixeira da mesa dele, ainda estava lá, então ele entregou o pacote para a polícia. Nessa carta, o Dennis questionava se ele poderia se comunicar com a polícia através de um disquete sem ser rastreado. A polícia chegou a questionar se ele seria burro o suficiente de acreditar nisso, mas eles acabaram falando que sim, durante uma coletiva, que tudo bem, que eles não conseguiriam rastreá-lo através do disquete. Ao mesmo tempo, eles pegaram as gravações das câmeras de segurança dessa loja de material de construção e viram a picape preta dando algumas voltas ali no estacionamento, e viram que um rapaz saiu do Jeep e colocou o pacote na picape. Foi o primeiro deslumbre que eles tiveram, de fato, do BTK. No dia 15 de fevereiro, uma das filiadas da Fox recebeu um pacote do BTK, e esse pacote era o que continha o disquete. Eles informaram a polícia foi, retirou o pacote e saiu. Eles entregaram o pacote para um especialista chamado Randy. Eles estavam muito ansiosos, estava todo mundo unido. O Randy colocou o disquete no computador e só clicou em propriedades e ali estava escrito Dennis. E o disquete estava registrado no nome da igreja que ele frequentava. Eles entraram no site da igreja e descobriram o nome dele completo e descobriram que ele era presidente da igreja, e a partir disso foi muito fácil rastrear o endereço dele. Então o Landwehr pediu que 2 carros à paisana fossem rondar a casa dele para olhar melhor a rotina dele, e viram que o Jeep preto estava lá, então ele tinha certeza de que era o BTK, mas ele estava muito cauteloso, ele queria ter certeza. Então eles
estudaram um pouquinho mais sobre o Dennis e eles descobriram que ele tinha uma filha chamada Carrie, que estudou na Universidade Estadual do Kansas, em Manhattan, e que provavelmente ela tinha utilizado o centro médico estudantil. Então eles foram atrás e descobriram que de fato ela utilizava durante o período dela lá como estudante, e eles pediram algumas informações. Foi quando eles descobriram que ela tinha feito um exame de Papa Nicolau e ainda tinha a amostra desse exame por lá. Então eles pensaram bem se eles iam invadir a privacidade dela, porque eles não tinham nenhum mandato, nada. Ao mesmo tempo era o BTK, eles precisavam ter certeza, eles precisavam de uma prova concreta. Então eles resolveram colher essa amostra e mandar para análise para bater com aquela outra amostra que eles tinham da Vicky. Eles colheram, enviaram para o laboratório. No mesmo dia eles tiveram o resultado e era compatível, ele era mesmo o BTK. Enquanto tudo isso acontecia, foi no dia 17 que eles descobriram sobre a amostra. Eles conseguiram a amostra no dia 24. Então, durante esses dias, eles continuaram mantendo as aparências. O Landwehr fazia as coletivas de imprensa. E quando eles tiveram a certeza, eles começaram a montar um planejamento de como seria a prisão do Dennis. O chefe de polícia queria que a SWAT fizesse a prisão, mas o Landwehr falou que não, que eles tinham trabalhado durante 11 meses. No caso, ele e a equipe dele tinham o direito de realizar essa prisão. Então, 2 policiais que estavam acostumados a realizar prisão de gangues iriam auxiliá-los. Eles montaram todo um planejamento ali. Eles encontraram o Dennis na estrada, ele estava no carro dele, sinalizaram para ele parar. Quem algemaria ele seria o Gold. Armaram todo o posicionamento ali. O Dennis parou o carro dele e saiu do carro. Um oficial da FBI estava chegando já para algemá-lo. O Gold conseguiu correr um pouquinho, chegou a tempo e algemou ele, e informaram que ele estava sendo preso pelos crimes cometidos como BTK. Enquanto ele estava caminhando até o carro da polícia, ele reconheceu o Landwehr e inclusive deu oi para ele. Depois levaram ele para interrogatório. Eles combinaram que o Landwehr e o Bob seriam os responsáveis por interrogá-lo. Apesar do Bob não ter experiência nisso e do Landwehr já tá mais ou menos 10 anos sem fazer nenhum interrogatório, mas mesmo assim eles ficaram responsáveis. E eles passaram algumas horas com o Dennis ali, depois eles começaram a revezar com os outros detetives. E o Dennis estava enrolando bastante, até que um deles perdeu a paciência e falou para ele falar logo. E o Dennis finalmente falou: eu sou o BTK. E a partir daí ele começou a contar tudo, começou a contar todos os detalhes, falou onde ele guardava as coisas dele, né, os troféus dele, o que ele tirava das vítimas. Tinha coisa na sala do trabalho dele, tinha coisa no porão da casa dele. E ele começou a se gabar de tudo. Foi quando eles perceberam que o Dennis era um idiota. Eles ficaram revoltados com eles mesmos por terem ficado 30 anos para capturar um idiota. Era isso que o Dennis era, um idiota que se achava. A polícia encontrou pastas, fichários que continham recortes de jornais, fotos das vítimas, fotos dele mesmo amarrado com aquela máscara dele que ficou conhecida. Tinha desenhos obscenos, tinha cartas que ele escreveu para as vítimas. Ele começou a falar, simplesmente não parava de falar. A polícia teve que cortar, porque ele estava se gabando sem parar do que ele tinha feito. Então, no dia 26 de fevereiro de 2005, eles fizeram uma coletiva de imprensa onde eles falaram que capturaram o BTK. Houve uma politicagem ali que deixou os investigadores irritados, mas o Landwehr conseguiu um tempo para agradecer aos familiares de todas as vítimas pela paciência, pela confiança também e pelo tempo de espera também. Em agosto de 2005, teve o julgamento do Dennis entre os dias 17 e 19. Ele foi condenado a 10 prisões perpétuas, uma para cada vítima que ele assassinou, mas ele só seria elegível a uma condenação de 100 anos, então foi essa a condenação que ele pegou. Ele está preso até hoje, ele tem atualmente 79 anos. Em 2005 mesmo, a esposa dele pediu o divórcio
Depois de alguns anos, a filha dele, a Carrie, escreveu um livro falando sobre como foi a sensação quando ela descobriu e como ela lidou com isso. Enquanto isso, o irmão dela, o Brian, se mantém afastado da mídia até hoje e dá pra gente entender o porquê. Bom, gente, esse foi o caso do BTK. Eu resumi bastante coisa. Eu usei o livro A Máscara da Maldade, da Darkseid, para escrever esse roteiro. O livro detalha muita coisa, toda a corrida da polícia desde o começo. Eu resumi bastante para o vídeo não ficar tão longo e também porque eu acho que não é necessário descrever tão minuciosamente como foi com cada vítima, em respeito às vítimas e aos familiares também. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um like, deixe um comentário. Se vocês tiverem alguma sugestão de caso para eu trazer aqui, podem deixar nos comentários também. E eu quero pedir desculpa também pela intromissão de gatos, porque toda hora eles abrem a porta e acabam entrando, eu tive que pausar bastante. Se você ainda não é inscrito, peço que considere se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você recebe os próximos vídeos que eu postar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!